Na semana passada, nós iniciamos essa série que é a reforma, o que, gente? A reforma continua. E a reforma, ela precisa continuar, não é no conteúdo histórico, mas ela precisa continuar nas nossas vidas. A reforma, ela precisa acontecer na minha vida diária, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E nós, na realidade, pensamos nessa série, por quê? Baseado nesses 500 anos, né, de comemoração da reforma protestante. E essa reforma, ela se tornou a reforma porque uma pessoa, ela se indignou com o contexto que ele estava vivendo. Aí, na realidade, Martinho Lutero, né, ele em 1517, ele pregou ali em Wittenberg as 95 teses, que foram 95 refutações ali ao sistema que estava sendo vivido naquela época, naquele sentido que eles estavam sofrendo, a igreja estava sofrendo, né? Então, ele havia chegado no Vaticano e tinha visto que nada estava acontecendo como deveria acontecer, e aquilo que era principal estava sendo secundário ou último da lista de muitas pessoas, ou de quase todas elas, inclusive do clero. E aí nós percebemos também na semana passada que existem alguns fundamentos que alicerçam essa reforma e que precisam estar em nossas vidas, porque apesar de você talvez não saber o que aconteceu ou não conhecer na íntegra sobre esses princípios e fundamentos, mesmo assim eu quero dizer que se você está hoje na igreja aqui, é por causa também do que aconteceu há muitos anos atrás, por causa desses princípios que foram fundamentados. E eles foram o quê? Vimos semana passada somente a fé. Fala comigo, fé? Fé. Então vimos o quê? Que somente a fé, ela nos dá a possibilidade de viver a graça divina. Mas não de qualquer forma, porque a fé não é em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. Mas a fé em quem? Em Jesus Cristo. Então, baseado nisso, entendemos o quê? Entendemos que o homem, depois da criação, depois de Adão e Eva, ele sofreu muito. Por quê? Porque devido ao pecado, e aqui o pecado eu quero que você entenda, o pecado é uma escolha do homem, é uma decisão do homem de viver os seus princípios, a sua forma de viver, de trazer os seus achismos, de concentrar e fortalecer aquilo que ele acha em contrapartida ao que Deus fala. Então encontramos um homem, o quê? Agora pecador. E esse pecado, ele gerou uma consequência, né? A palavra de Deus fala o quê? Que o salário do pecado é a... E essa morte nada mais é do que a separação eterna entre o homem e Deus. Ou seja, de um lado temos um homem que é pecador, do outro lado temos um Deus que é santo, de um lado temos o homem que necessita de ajuda, e do outro lado nós temos um Deus que é o ajudador, que é o consolador, que é o maravilhoso, o príncipe da paz. E ele separado por um vale muito grande, ocasionado pelo pecado. Só que aí Deus, ele não resiste, é lindo o amor de Deus, né? Ele decide se implicar nesse processo, diz assim, eu não posso deixar com que minha criação termine assim, termine longe de mim. Até porque Deus, gente, se Ele quisesse assim, sem o menor esforço, Ele criaria um outro mundo, Ele criaria uma nova humanidade, uma nova espécie, e poderia fazer com que todos eles o adorassem automaticamente, feito robôs. Mas Deus valoriza o livre-arbítrio, e é por isso que Ele quer alcançar o meu coração e o teu coração, porque é exatamente nessa centralidade da nossa vida que nós vamos viver a plenitude de Deus. É nesse sentido que eu e você precisamos parar e observar o que Deus tem feito pela gente. E nesse sentido ele tomou uma decisão maravilhosa. Ele resolveu ele mesmo vir à terra na forma de homem, e esse homem chamado o quê? Jesus. O próprio Deus vivo, ele veio na forma de Jesus. E ele passou por todas as coisas que nós seres humanos passamos. Apesar de nunca perder sua deidade, apesar de nunca perder a sua forma de Deus, mas também, além de ser 100% Deus, vivendo o 100% sendo homem. E é nesse sentido que o contexto acontece. Por quê? Porque todo aquele que crê em Jesus, ele nova criatura é. Porque todo aquele que recebe Jesus, ele recebe uma vida, e essa vida, uma vida abundante, uma vida plena e uma vida que existe somente nele. E nós vimos esse contexto na semana passada, e nós temos ainda outros princípios que na realidade são somente a graça, somente
Cristo, né, somente a Deus a glória, né, e o somente a Escritura, que é exatamente o que nós vamos estar falando hoje. Nós estamos falando sobre esse segundo pilar ou fundamento que ele fundamentou, ele alicerçou, ele embasou a reforma protestante e que ele precisa sim também ser real na minha vida e na tua vida. Nós precisamos viver essa realidade dia após dia, valorizando essa palavra. E foi a partir daí que Lutero ele percebeu, ele olhou e viu ali aquela cidade, aquele povo, ele viu o clero completamente corrompido. Ele viu pessoas que se diziam levar o nome de Deus, mas que mentiam. Ele viu que as pessoas valorizavam mais as tradições humanas do que a própria palavra. Ou seja, as pessoas elas valorizavam aquilo que o homem falava que era certo, mas não valorizavam aquilo que Deus falava que era correto. E a partir daí passou por um procedimento muito grande de ensino, ensinando as pessoas a valorizarem e a empoderarem a palavra de Deus, a Escritura em suas vidas, dando a ela o status máximo de poder. E aí ele teve que se levantar contra a autoridade do Papa. Na realidade, tudo o que acontecia, ela era validada por aquilo que o Papa dizia e escrevia. E aquilo gerou muita confusão na vida dele. Lutero ele foi perseguido, tentaram matar ele de várias formas, até que chegou um momento que ele propriamente ele se escondeu. Na realidade, ele diante desse esconderijo todo, foi alcançado por alguns amigos e levaram ele para ele se retratar com o rei. Ele chegou diante daquela população toda de rei, bispos, papa, pessoas do clero, líderes ali da igreja, e todos esperavam que ele se retratasse, pedisse desculpa e estava tudo perdoado. E na realidade, ele vai diante de todos eles ali e ele declara um discurso que hoje é conhecido como o discurso de Worms, que fala o seguinte, eu quero que você escute esse discurso que ele falou em 1521. Diz assim: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, ou seja, somente se a Escritura, ela me disser ao contrário, ou os argumentos que se levantarem aqui forem baseados na Escritura, visto que eu não creio no Papa, nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Eu estou conquistado, fala comigo, conquistado, pela Santa Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa, fala cativa. Está cativa a palavra de Deus. Eu não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E eu queria que você prestasse atenção. Aqui Lutero, ele está colocando a sua vida em risco. Ele está diante de pessoas que naquele momento tinham o poder de arrancar a existência dele da face da terra. E ele não estava nem aí, porque ele valorizava muito mais as Escrituras do que qualquer coisa, até mesmo daquilo que poderia roubar a sua própria vida. Isso me faz pensar o seguinte: será que nós hoje aqui na igreja estamos assim, dessa forma como Lutero estava? Será que aquela palavra que nós comumente falamos que acreditamos, naquela fé que nós dizemos que acreditamos e que temos, será que nós que vestimos aquelas camisas escritas Jesus é o meu Senhor, Jesus é meu Salvador, elas realmente condizem com aquilo que a minha vida fala? Porque existe um gap muito grande, um espaço muito grande entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. E o verdadeiro cristianismo é exatamente quando une tudo que eu faço, os dois. Aquilo que eu faço precisa ser expressão do que eu falo, e aquilo que eu falo precisa ser expressão daquilo que eu faço. Os dois, eles precisam caminhar juntos. Será que hoje nós estamos deixando à margem a palavra de Deus e a sua Escritura para poder ganhar algum lucro, por exemplo? Será que nós hoje, para poder fechar um contrato, poderemos estar nos abstendo de viver a integridade da palavra? Será que para poder favorecer um sentimento de paixão, um sentimento de desvaneio até, nós corrompemos o que a palavra diz para poder viver de uma maneira errada com alguém até? Sabe, querido, isso que me faz pensar.
E tudo que eu falo aqui, eu falo primeiro para mim. Será que eu estou vivendo dessa forma? Porque eu preciso olhar para mim periodicamente. Eu preciso fazer uma revisão na minha vida todos os dias. E Lutero, ele pegou, diante de toda essa loucura que estava acontecendo na época, ele decidiu fazer algo muito maravilhoso. Ele resolveu traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, dos seus originais, grego e aramaico, tá, para o alemão. Ou seja, ele queria que as pessoas pudessem, tivessem acesso à palavra de Deus, coisa que não acontecia naquela época. Somente um alto clero poderia ler a palavra. Eles concentravam o poder para eles, para poder dirigir uma massa inteira, para que todos pudessem ficar à mercê dos seus desejos e das suas vontades. E Lutero falou: ei, chega, a palavra de Deus é muito acima de qualquer coisa. A palavra de Deus é acima da minha própria vida, a palavra de Deus é acima da política, a palavra de Deus é acima das filosofias, a palavra de Deus é acima da psicologia, a palavra de Deus é acima de qualquer tipo de situação que exista na terra. Aonde nós estamos colocando a palavra de Deus diz muito sobre como nós consideramos Deus. Como eu tenho considerado Deus? Eu digo que amo, mas não leio a palavra. Eu digo que quero, mas ela só serve de apoio. Eu digo que a palavra de Deus é importante para mim, mas eu não sei nenhum versículo da Bíblia, pelo menos decorado. Eu não tenho valorizado essa palavra, querido. Eu quero que você entenda: Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Quando eu recebo a palavra, eu recebo Jesus. E quando eu recebo Jesus, eu recebo o quê? A palavra. E a palavra, ela é real. Para título de curiosidade, eu queria te lembrar aqui, te falar ou te informar, que naquela época, antes de Lutero, a Bíblia era vendida por uma média de 360 florins, a moeda da época. E aí surgiu a imprensa começou a se desenvolver. Lutero, ele traduziu o Novo Testamento e começou a se multiplicar essas impressões. O que aconteceu? Para você ter uma ideia do que aconteceu, o Novo Testamento ele era vendido a 1,5 florim. O Novo Testamento. A vontade para que o povo fosse liberto, porque a palavra de Deus ela liberta. Eu não sei como é que você se encontra hoje aqui, meu irmão. Eu não sei como é que você chegou hoje aqui. Mas eu quero dizer que talvez você esteja procurando as suas respostas em um lugar errado. Talvez você esteja procurando ouvir pessoas que se dizem sábias, que são conselheiros, e você não está tendo o cuidado de entender o que Deus quer para a sua vida. E por isso muitas pessoas elas têm sofrido hoje em dia, porque elas não têm compreendido que existe alguém que é acima de todas as coisas, alguém que conhece todas as coisas, alguém que criou todas as coisas e que sabe o que é melhor para mim e para você. Querido, para de lutar contra aquilo que vai ser para sempre. Para de lutar contra aquilo que é real e que vai acontecer. Permite com que a palavra de Deus entre na tua vida e transforme a tua história. Só que a gente precisa entender: Jorge, eu entendi perfeitamente tudo isso, mas como é que isso se aplica na minha vida hoje? O que é que isso tem a ver comigo na realidade hoje? Quais são os aprendizados que eu posso retirar desse fundamento chamado somente a Escritura? E nós vamos falar exatamente sobre isso. Por isso, no primeiro ponto, o primeiro aprendizado que eu quero que você tenha hoje é abrindo a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus fala assim: quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo o quê, gente? O quê? Para a salvação, mediante o quê? Em quem? Cristo Jesus. Aqui Paulo escreve para Timóteo, seu pupilo, para Timóteo, seu filho na fé, para Timóteo, aquele que ele estava ensinando e entregando e comissionando ele. E ele fala: ó, Timóteo,
Você precisa permanecer nessa palavra que você tem aprendido desde criança. Sabe por quê? Porque ela vai te dar sabedoria para que você seja salvo. Ou seja, eu preciso entender como ser salvo. E o primeiro aprendizado que eu quero trazer hoje é esse: somente a palavra mostra o caminho da salvação. Somente a palavra mostra o caminho da salvação. E para poder conversar um pouco sobre isso, eu queria ir lá no início de tudo, lá quando Deus criou Adão e Eva. E eu queria que tu abrisse tua Bíblia também em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Diz assim a palavra, mas Deus falando: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente o quê? Gente, aqui Deus, Ele está instruindo Adão e Eva a permanecerem salvos, literalmente, a não morrerem. Ser salvo significa permanecer eternamente na presença de Deus. Morrer significa para sempre estar longe da presença de Deus. Se Deus é luz, a ausência dele é trevas. Se Deus é paz, a ausência dele é tormento, é guerra, é algo desse tipo. E aí eles começaram a viver um impasse. Por quê? Porque eles foram confrontados por uma outra voz, por uma outra palavra, a palavra da serpente. Eles começaram a viver. Então eles tinham duas opções, tinham a palavra de Deus e a palavra da serpente. Eles tinham sim uma decisão para tomar, que levaria para quê? Para dois caminhos opostos, com destinos opostos na sua vida. E é claro que vocês conhecem a história. E eles escolheram a palavra da serpente. E foi exatamente por escolher essa palavra que eles rejeitaram o quê, gente? Olha aqui para mim, ó. Que eles rejeitaram o quê? A palavra de Deus. E é interessante como nós todos enfrentamos esses dilemas muitas vezes, não é? Ser fiel ou trair? Ir para a igreja ou vou para o jogo? Ser honesto ou mentir? Você repara que nós estamos sempre lidando com esses dilemas de vida? Eu vou falar ou vou me omitir? A bebida ou a sobriedade? Vou obedecer ou ser desobediente? Sabe, Jesus, ele falou assim: vocês perecem por falta de quê, gente? Conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Ei, querido, muitas pessoas estão perdendo o caminho da paz. Muitas pessoas estão perdendo o caminho da vida. Muitas pessoas estão perdendo o caminho da salvação. Sabe por quê? Porque estão optando dar ouvidos a qualquer outra palavra, mas não da palavra de Deus. A minha pergunta é: quem você tem ouvido mais? Quem tem sido os teus conselheiros? Quem tem sido aqueles que têm te ensinado o caminho que você precisa seguir? Você tem buscado de Deus a tua orientação ou não? Jesus, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. As escrituras, elas são claras. Olha o que Timóteo fala, capítulo 2, Timóteo, Paulo fala, 4:3 fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Pessoas nos tempos que vivemos irão se levantar e por não conhecer a palavra, eles se levantarão e para seguir os seus próprios desejos, eles ajuntarão perto de pessoas que vão falar aquilo que eles querem conhecer e querem fazer. Que caminhos que você tem escolhido, meu irmão? Olha aqui para mim. Que caminhos você tem escolhido hoje, que tem se distanciado da vontade de Deus?
Você tem buscado a palavra de Deus para poder nortear a tua vida? Ei, se você hoje está perdido, se hoje você está angustiado, se você hoje está ansioso, se você sofre de uma dor existencial, existe um motivo, e o motivo de toda essa dor é exatamente a ausência de Deus, mas não porque Ele se faz ausente, mas porque você tem escolhido dar o lugar dEle para outras coisas e para outras pessoas. Para de tentar resolver a tua vida com a tua força, com o teu braço, com a tua maneira de pensar, com a tua estratégia. Para com isso. Se submete a Deus e fala: Deus, a tua palavra, ela é tudo para mim. Tu és a palavra e tu és a minha existência. Ou seja, somente a palavra, ela leva ao caminho da salvação. Segundo aprendizado que hoje eu quero estar trazendo para todos nós se encontra em 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus fala assim: toda a escritura, ela é o que, gente? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Sabe, lindo? Ei, Deus, Ele é a palavra. Sabe aquela obra de arte que você vê Van Gogh, que você vê Rembrandt, sabe, aqueles nomes que você sabe, Picasso, eles tiveram uma inspiração ali, que foi jogada na tela. Deus, Ele se jogou nessa palavra, porque Ele é a própria palavra. A palavra de Deus fala que Ele é o verbo, e o verbo que se fez carne. Então, no momento que eu rejeito ou que eu não valorizo essa palavra, eu estou acabando dizendo de outra maneira, dizendo assim: Deus, você não me interessa, fica na tua, porque eu sei o que eu faço da minha vida, eu sei o que eu digo, eu sei o que eu penso, e eu vou seguir o meu caminho. Sabe qual é o final de tudo isso, meu irmão? Você sabe. Eu sei. Já passamos por diversas vezes, por diversos problemas, que foram criados porque nós não ouvimos a voz mais sábia que existe. O segundo aprendizado que precisamos ter é exatamente essa: a palavra, somente a palavra é soberana. Fala comigo, soberana. E sabe, é maravilhoso ver a história de Jó. Jó perdeu seus filhos, perdeu sua mulher, perdeu suas propriedades, perdeu suas casas, perdeu seu dinheiro, perdeu sua dignidade. As pessoas se levantaram para acusar a ele e disseram assim: olha, toda essa desgraça que está acontecendo contigo tem um motivo, você está pecando. Você está pecando. E Jó, um homem justo, ele pega e diz assim: opa, peraí, eu preciso me defender. Ele ergue a voz a Deus e fala assim, em Jó 23:12: não me afastei dos mandamentos dos teus lábios, Senhor. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Dei mais valor à palavra de Deus do que o meu próprio alimento de cada dia. E hoje nós vivemos arrodeados, gente, olha aqui para mim, arrodeados de pessoas com muitas verdades. Sim ou não? Muitas pessoas nos ensinam os caminhos das pedras, né? Os caminhos dos tesouros. Se você for aqui, principalmente para resolver o problema do outro, né? Então é cheio de professor, todo mundo sabe como é. Agora, para resolver o seu, ninguém sabe. Mas para resolver o problema do outro, todo mundo canta uma pedra e fala: é desse jeito. Pessoas que querem nos ensinar a viver, muitas informações chegando para a gente. Os jornais, eles querem nos ensinar a como nós vivermos politicamente, financeiramente e até mesmo moralmente. Nos programas de auditório que muitos assistem, eles acabam querendo guiar as pessoas ao estilo de vida que você deve viver e aos relacionamentos que você deve ter. Os cientistas, eles falam de onde vocês vieram, de onde nós viemos, mas não sabem dizer para onde é que nós vamos. E isso me leva a pensar simplesmente que nós estamos cheios de informações, sabe, querido? É que nem assistir televisão. Não sei se você é do mesmo jeito que eu, mas quando eu chego na frente da televisão, eu já fico desesperado com aquele horror de canais. Aí eu fico, nenhum é bom. Passo todos, no que eu paro, poxa, esse programa não presta não. A multidão de informações nos deixa paralisado. E a pergunta é:
o que fazer com tantas informações e tantas verdades? O que fazer diante de tantos conceitos que estão tentando nos levar para um centro, para um local que nós não sabemos onde vai dar, porque ainda é meio suspeito, ainda é meio fora da realidade, nós estamos praticamente quase chutando. E deixa eu falar uma coisa para ti. Quando se fala da sua vida, não chute, não ache, tenha certeza. Quando se fala da sua vida, tenha cuidado, porque uma decisão, uma escolha errada pode arruinar a sua vida inteira. E diante de tudo isso, para perguntar e dizer assim: poxa, então como é que eu faço para poder filtrar tudo isso? Como é que eu faço para colocar um filtro e dizer assim: poxa, é isso mesmo que eu preciso fazer? Alguns, eles estão escolhendo basear suas respostas de vida na experiência de vida. Não, já passei por isso, já passei por aquilo, então eu sei o que eu faço nisso. Por uma certa forma, existe uma verdade nisso. Outros, eles dizem assim: não, eu vou trabalhar na lógica. Eu vou fazer o plano A, plano 2, plano B, vou fazer a estratégia, vai ficar daqui a 10 anos eu tenho isso, daqui a 15 anos eu tenho isso, está aqui meu plano de vida. Por um lado, também está certo, de alguma forma. Outros procuram responder a essa pergunta de como filtrar e saber a verdade de suas vidas através de si mesmos. Olham para dentro de si e sentem e dizem assim: não, é por aqui, é desse jeito, é dessa forma. Só que nada, querido, olha aqui para mim, nada se compara à voz soberana do Criador. Nada se compara àquilo que Deus diz, nada se compara aos planos perfeitos, inabaláveis, indestrutíveis, inefáveis, inerrantes da palavra de Deus. Deus, Ele tem uma palavra própria para a sua vida. Não deixe a sua vida ser levada por qualquer coisa, mas permita com que Deus, aquele que te criou, aquele que te fez, possa te levar para o centro da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Permita com que o Senhor Jesus, Ele possa viver dentro de você, e assim guiar a sua mente em todo bom e perfeito ensinamento. Sabe, eu errei muito já na minha vida por conta disso, de não ouvir a voz de Deus, sabe? Procurei meus próprios caminhos, procurei as minhas próprias maneiras de fazer, e eu sempre encontrei temporariamente uma resposta que me agradava. Mas depois eu era sucumbido, esmagado pelas consequências da minha escolha e da minha decisão. Sabe? A palavra de Deus fala lá em Salmo 138:2 assim, última parte do versículo, fala assim: pois tu, Senhor, exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. É interessante que os muçulmanos, eles valorizam muito o Alcorão, a Bíblia deles. E eles valorizam tanto que, quando eles vão dormir, eles pegam o Alcorão dele e eles colocam no ponto mais alto do quarto deles, simbolicamente dizendo que ela está acima de todas as coisas. Eles nunca colocam o Alcorão no chão, em consideração a palavra que eles acreditam. Isso traz uma reflexão para mim. E aqui eu estou falando muito mais do que uma ordem simbólica ou de um simbolismo qualquer de fazer algo. Não. Eu sei que a palavra precisa estar no coração. Mas será que essas atitudes, elas também não refletem uma certa valorização sobre a palavra? Que decisões você tem tomado hoje? Quem você tem consultado hoje? Me preocupa muito porque hoje as pessoas, elas estão escutando tudo. Os seus gurus, os seus pastores, os seus padres, os seus profetas, estão escutando políticos,
filósofos, psicólogos, estão escutando historiadores, cientistas. Mas, se você parar para pensar um pouco, nenhum deles tem a certeza total. Eu parei para pensar outro dia, eu estudo psicologia, e eu parei para pensar, toda tese que já foi levantada um dia, só é verdade até que outro a arrebata. Freud, ele estava certo durante muita coisa, aí chegou uma outra pessoa e falou outra coisa, e desbancou um pouco o que Freud falou. Porque ele naquele período foi o que soube o máximo, mas outras pessoas acrescentaram o que ele falou e acabou que criou uma outra teoria. E se tornou mais verdade talvez do que a que ele falou. Ou seja, não existe nada no mundo que seja tão verdadeiro quanto a palavra de Deus. Você pode estar na medicina, e aí você vê as técnicas de fazer cirurgia vascular, por exemplo. Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, porque outras pessoas chegaram e modificaram, e eles acabaram com a coisa que era verdade completa e absoluta. E isso cabe para a minha vida e para a tua vida no mundo espiritual. O em que você tem acreditado e tem feito verdade absoluta na sua vida. Quantas pessoas aqui, por exemplo, começaram um relacionamento assim na doida, achando que era um amor da vida, e aí terminaram. Poxa, mas era o amor da tua vida, tu não falou que era o amor da tua vida, acabou. Ei! Quantas pessoas aqui já investiram dinheiro em um negócio e acharam que era um negócio de ouro? O que aconteceu? Quebrou, faliu. Não, mas a estatística, mais o estudo de mercado, mais o cenário mercadológico. Opa, peraí. Onde é que está a tua certeza? Onde é que tem estado a tua certeza? Onde você está hoje não é o local que Deus ainda quer para você, porque Deus quer te levar num lugar muito maior. Mas Deus, Ele só pode te levar a esse local se você abrir mão de algo que você acredita que é certo e dar a possibilidade de que o que Ele fala seja verdade na sua vida. Terceiro e último aprendizado na ministração de hoje. Nós vimos que somente a palavra mostra o caminho. Nós vimos que somente a palavra é soberana. E agora 2 Timóteo 3,17 fala o seguinte: para que o homem de Deus seja apto, fala comigo, apto, e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe, querido, a transformação da vida humana, ela é exatamente uma mudança completa nesse ser, que o impede de voltar a um estado anterior. Por isso que a palavra de Deus, ela fala: aquele que mentia, não minta; aquele que roubava, não roube. Somente a palavra de Deus. E é essa o terceiro aprendizado de hoje. Somente a palavra de Deus pode transformar e capacitar. Somente a palavra transforma e capacita. E é interessante que Jesus, em todos os momentos, Ele declarando a palavra, Ele falando da palavra, Ele vivendo a palavra, Ele a própria palavra andando, Ele tocava todas as dimensões da humanidade. Ele tocava assim o corpo, Ele tocava a alma e tocava o espírito das pessoas. Isso é muito lindo, sabe por quê? Porque Jesus, Ele fez muitas curas e milagres. Ele ressuscitou mortos, Ele curou leprosos, cegos, pessoas da mão ressequida. Ele tocou o corpo daquelas pessoas. Da mesma forma, Jesus,
Ele aliviou o cansado, Ele aliviou o aflito, Ele trouxe paz àquele que estava atribulado, Ele conseguiu arrancar do coração das pessoas aquela amargura, o ressentimento com a sua palavra, e aí Ele tocou a alma das pessoas. Só que Jesus, Ele não quer somente curar o teu corpo, Ele não quer somente tratar a tua alma, mas Ele quer salvar o teu espírito, é aquilo que tu és, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Somente aquele que vive em espírito e em verdade consegue adorar a Deus na plenitude que Ele merece. E é exatamente quando eu começo e busco em conhecer a palavra de Deus e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, como fala o profeta Oséias, é que eu vou começar sim a ser ensinado a viver da maneira correta. Ei, a maneira correta não é você que diz. Você pode achar mil coisas em onde é que você está hoje, em quantos lugares melhores você poderia estar e você não está hoje, porque as tuas melhores respostas, porque as tuas maiores estratégias te levaram a estar onde você está. E se fossem as melhores e se fossem as maiores, você estaria muito além de onde você está. É por isso que você não está onde o centro da vontade de Deus está, talvez. Porque você tem valorizado muito mais aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você crê, de uma forma mais humana, temporal, e você não tem validado aquilo que é eterno, aquilo que é soberano, aquilo que é real, aquilo que é mais poderoso daquilo que você pode estar mesmo pensando agora. A palavra de Deus, ela é mais importante que tudo na minha vida e na tua vida. Quando nós procuramos conhecer e prosseguir a conhecer, nós somos repreendidos, meu irmão. Ei, às vezes dói. Às vezes dói entender que o caminho que eu estou indo não é o certo. Às vezes dói, meu irmão, quando eu busco a palavra de Deus e ver que o meu caráter, ele está arruinado e eu preciso mudar aquilo que eu estou acostumado a fazer. Eu preciso largar um vício, eu preciso largar uma mentira, eu preciso largar um adultério, eu preciso largar uma vaidade, eu preciso largar o egocentrismo, eu preciso largar qualquer coisa da minha vida que não esteja pautado. Mas essa repreensão, o melhor de tudo, ela dói, mas ela é em amor, porque ela gera transformação, porque ela gera caráter genuíno, porque ela gera liberdade, porque ela gera força, porque ela gera propósito. Esse é o propósito, é o de você ter propósito. Não há nada melhor na vida do que você acordar todos os dias e dizer assim: massa Deus, eu estou no centro da tua vontade, eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer, eu estou falando o que eu fui chamado para falar, eu estou no local que eu deveria estar. Por quê? Porque existe um propósito em ter um propósito, e você tem um propósito que ultrapassa o teu propósito que você acha que tem. Deus, Ele tem muito mais. Quando nós procuramos conhecer essa palavra e buscamos em continuar em conhecer e nos deleitar nessa palavra, nós somos corrigidos para tomar a postura correta que precisamos tomar. Nós somos também convidados e instruídos na justiça de Deus, para que nós não venhamos viver mais em culpa e condenação dada pelo pecado. Sabe, querido, Jesus, quando Ele pregou e viveu ali no seu tempo, Ele mudou muito o mundo das pessoas, mas Ele também, Ele mudou as pessoas para outro mundo, para o seu reino. Ele não fazia somente uma mudança interna, começava na interna, mas aquela mudança interna levava essas pessoas todas para viver no reino de Deus, e as coisas começavam a fluir. As coisas começavam a acontecer, as portas começavam a abrir, os caminhos começavam a ficar mais nítidos, e as pessoas começavam a caminhar na verdade, na integridade, na justiça, no amor, na misericórdia. Elas começavam a repartir o pão, elas começavam a pedir perdão, elas começavam a viver uma vida íntegra e honesta, elas começavam a ajudar uns aos outros, elas começavam a viver numa irmandade que fundou a igreja. A igreja, a igreja do Senhor, ela é fundada e respaldada na palavra de Deus. Se você está aqui hoje, meu irmão, é por causa da palavra de Deus. Se você está vivo hoje, é por causa da palavra de Deus. Deus criou o mundo e tudo que nele há por sua palavra, que é transformadora, que é criadora. E hoje, tudo que eu e você precisamos fazer hoje
é trazer essa palavra que vive, que reina para dentro de nós, para que profeticamente nós sejamos transportados para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu e você precisamos viver uma transformação genuína que começa na mente. E a minha maior pergunta hoje, eu queria te convidar a ficar de pé. A minha maior pergunta hoje, eu queria que todo mundo ficasse, que ninguém saísse dos seus lugares, porque é muito importante. É o que você vai fazer com tudo isso que você ouviu agora? Qual vai ser a tua resposta diante de todas as palavras que Deus ministrou ao teu coração? O que você vai fazer, meu irmão? O que você vai fazer? O que você vai responder para Deus e dizer assim: Deus, porque, gente, dizer é uma coisa, viver é outra. Hoje eu preciso tomar uma posição na minha vida. Mas não só sou eu, todos nós, sabe por quê? Porque não existe um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, só existe um santo, só existe um justo, que é Jesus Cristo de Nazaré, e somente através da vida dele, eu e você podemos nos tornar justos. Mas a pergunta é, o que você vai responder? Existem 3 respostas básicas que eu queria compartilhar com vocês, que você pode tomar hoje. E a primeira delas é você realmente crer e viver, e entender que a palavra, ela deve ser lida e praticada. Ei, a palavra deve ser lida e praticada. Se você concorda, levanta a tua mão, se você concorda com isso. Age isso na tua vida. Segunda resposta que você pode dar a Deus hoje, você vai dar a Deus hoje, é que a palavra deve ser a autoridade máxima em todas as áreas da sua vida. Você não vai precisar depender de uma pessoa, você não vai precisar depender de alguém, você vai poder chegar diretamente à palavra de Deus e saber o que fazer, porque ela é a autoridade máxima na tua vida. Se você concorda, levanta a tua mão também agora. Uma outra resposta é que você deve abandonar todos os seus achismos, todos os seus maneirismos, abandonar tudo aquilo que você acha que é real, para que aquele que é real venha fazer acontecer a realidade de Deus na sua vida. Quem concorda com isso, levanta a sua mão.